Fala pessoal, tudo bem? Aqui é David Venâncio, no canal David Hermetismo. E hoje eu estou aqui para conversar um pouco com vocês, para a gente falar um pouco sobre espiritualidade. Em específico, quero citar mais falando sobre ancestralidade. Quero que vocês comentem aqui comigo, ok? Curte, compartilhe o vídeo e também coloque aqui em comentários o que para você é ancestralidade, como que a ancestralidade tem se mostrado para vocês, como que vocês têm se conectado com os seus ancestrais e qual é a forma que vocês enxergam a palavra ancestralidade. Porque ancestralidade é muito, como que eu posso explicar? Ancestrais, no meu ponto de vista, são antepassados, né? Mas não necessariamente todo antepassado é considerado um ancestral, né? Não é a mesma coisa, no meu ponto de vista, ancestrais e antepassados não são a mesma coisa, tá ok? E eu vou explicar aqui, conforme eu for falando, por que para mim não é. E eu tenho uma pegada hoje, sendo de terreiro, a questão de ancestralidade não apenas sobre um antepassado, um pai, uma mãe, os avós que estão conosco, mas também as próprias entidades, é isso mesmo. Então, para mim, David, nós somos feitos na espiritualidade por ancestrais, nós somos feitos também por antepassados. E uma das coisas que os nossos antepassados, quando vêm para a nossa vida, eles querem é se tornarem nossos ancestrais. Tá um pouco confuso, né? O que eu estou falando. Então, bora lá. Quando uma pessoa vem a falecer, um ente querido nosso, ele vem a falecer. Todos nós temos lembranças, né, de pessoas que já partiram, de avós, temos lembranças de tios, né, temos lembranças de pessoas que acabaram falecendo no cotidiano dessa nossa vida. E a gente, às vezes, tem lembranças boas, como também, às vezes, temos não lembranças tão boas assim, dependendo de quem for. Por mais que tenha aquela pegada que todo mundo que morre vira santo, mas alguns a gente sabe que não é um santo tão bom assim, né? A gente fala, fulano era terrível, fulano isso, fulano aquilo. Ou então, nós ouvimos falar muito, né? Podemos citar pelos nossos próprios pais. Muitas das vezes, os nossos pais têm aquela questão de quando vai falar sobre alguém, sobre os pais deles, no caso, os nossos avós, se, exemplo, o vô era um vô muito severo, muito rígido, e aí você pergunta, como que era o vô? Principalmente quem não conheceu o vô. Geralmente o pai ou a mãe tem costume de falar assim, seu vô, alguns nem dá a resposta, alguns sabe falar, seu vô, deixa pra lá. Ou então fala, seu vô era um homem muito severo, muito ruim, era um homem nada agradável, tal. Passa uma energia que você fala assim, nossa, meu avô era... Aí quem pergunta pra você quando você vem ter filhos e cai sobre o assunto, né? Aí fala assim, o pai da minha mãe, o pai do meu pai era um homem muito severo. Minha mãe falava, meu pai falava que ele era uma pessoa muito geniosa, ele fazia ruindades, ele era assim e tal. E aí, né, o seu filho também já fica, ixi, meu avô, ele era, precisa de ver. Eu não quero nem muita conversa não sobre falar sobre ele. Deixa ele pra lá. E então, aquele antepassado, ele se torna um antepassado esquecido. Ele se torna um antepassado esquecido. Ponto final. Agora, tem aqueles antepassados aonde os nossos pais, quando nós começamos a falar, fala assim, como que era o vô e a avó? Ai, a avó era tão boazinha, precisa de ver. Mesmo no simples, na vida, na simplicidade. Aquela mulher era guerreira, aquela mulher, ela fazia cada bolo, cada pão, cada isso. E aquela macarronada então, e aquela comida maravilhosa. Que saudade que eu tenho. Comida igual, o arroz igual da minha mãe não tem igual, gente. O arroz igual da minha mãe era maravilhoso. Só a avó fazia um arroz maravilhoso. E sabe, tem aquela pegada de falar bem, de falar como que era, como deixava de ser. E então, aquele antepassado é lembrado. Ele é um antepassado lembrado. Ele sempre está sendo lembrado, sempre está sendo citado.
E às vezes tem até receitas, né? Ah, a sua avó me ensinou a fazer uma receita. Eu aprendi a receita de família. A minha mãe fazia e agora eu vou ensinar você, você vai fazer, porque essa receita é uma receita de família. E é muito bom para quando for final de semana, é muito bom. Tal remédio melhora, porque isso aqui já é de família. Continua fazendo isso aqui, dando para seus filhos nunca vai ter problema de estômago, porque é um problema muito grande que a gente tem na família. E a sua avó sempre fez esse remédio, sempre deu certo. Curou muita gente. Ah, então você vai mantendo. Vai mantendo os valores. Vai mantendo os valores que existem na família. Então aquele antepassado, ele é lembrado. Ele tem uma lembrança boa. Ele é reverenciado. Para mim, reverência é bem diferente de idolatria, tá ok? Muitas das pessoas falam assim, está idolatrando o morto. Não, não, não. Há uma grande diferença de você reverenciar e você idolatrar. Porque a idolatria, você não precisa, a pessoa ela não precisa fazer por onde. Ela não precisa deixar uma marca registrada, ela não precisa deixar um fruto, ter colhido e ter deixado seus frutos. Ela não precisa fazer por onde. A idolatria é simplesmente alguém famoso, não faz parte da sua vida, não te acrescenta em nada, mas você morre por aquela pessoa que... O que aquilo significa na sua vida? Nada. É uma idolatria. A idolatria muitas das vezes está muito mais ligada aqui, no terreno. Ou até mesmo pode ter uma ligação com quem já foi. Mas o exemplo, eu amo Elvis Presley, eu amo Michael Jackson. Tá, mas o que eles fizeram na minha vida? Entendeu? É diferente de um filho do Michael Jackson falar assim, eu amo meu pai. Tá, o que bom, meu pai. Vocês conheceram ele como artista, eu conheci ele como pai. Você tá entendendo? Aí o filho não idolatra o pai. O filho reverencia ao pai. No caso de dos famosos e tudo mais. E na nossa família é a mesma coisa. Quando nós temos lembranças dos nossos ancestrais, daqueles que já foram, dos nossos avós, pais, irmão, todo mundo que já veio a falecer e está em outra esfera, a gente não idolatra eles. A gente reverencia ou a gente coloca eles no esquecimento. Ou uma coisa ou outra. Ou a reverência pela pessoa que ele foi e a gente coloca como um respeito, ele é sempre lembrado em reunião de família, quando a família se une, quando tá aquela mesa, tal, e a gente fala, nossa, que falta faz o vô aqui, que falta faz a avó aqui, hein? O vô e a avó gostavam tanto, né, dessa união, a avó fazia tanto porque a gente ficasse unido, né? Ou então, que falta faz, mesmo ela não gostava, lembra como ela não gostava de casa cheia, ela vinha comer aquela cara meio amarrada, mas a gente sempre fazia por onde, ela ia lá, fazia o agrado dela pra gente, dava assim, no meio de cara. A gente sempre tem lembranças. E a gente vê que existe um legado, e a gente vê que todo mundo carrega um pouco dos seus. Sendo coisas boas, atitudes boas ou atitudes ruins. Né? Por que eu falo atitudes boas e ruins? Porque eu já trabalho num conceito hoje que não existe pecado. Não existe pecado. Existe você colher aquilo que você planta. Existe você plantar e colher no sentido de levou, tomou. Ponto final. E isso não está ligado apenas a mim. Está ligado a mim e está ligado à minha descendência. Tudo que eu faço hoje, a forma que eu vejo as coisas hoje, a forma que eu interpreto hoje, também será a forma que eu darei de olhar para os meus descendentes. Ponto final. É uma coisa que tem que deixar bem claro. Não tem para onde fugir. E ancestralidade está muito ligado ao que você é hoje.
Se você é uma pessoa que tem um pensamento de preconceito, provavelmente, se você olhar para trás, seus pais têm os mesmos preconceitos. Você está conseguindo compreender? Seja lá o que for, preconceito racial, preconceito por mulher, seja lá qual for, provavelmente os seus pais também têm, ou carregam o mesmo legado. Uma outra exemplificação às vezes você quebra uma maldição na família. Existe como eu e você quebrar maldições na família. Uma exemplificação, tanto dentro de sistemas de preconceito, como em sistemas, exemplo, homem tem que nascer para trabalhar, para ganhar muito dinheiro, para cuidar da empresa, para isso e para aquilo. E aí, muitas das vezes, isso é passado de geração a geração. Porque às vezes o tataravô já tinha aquela questão. Homem tem que trabalhar, acordar cedo, fazer tal. Daí o bisavô passou, o tataravô passou pro seu bisavô. O seu bisavô falou e passou pro seu avô. Vamos, homem tem que trabalhar, acordar cedo, ganhar, fazer acontecer. Aí o bisavô passou pro seu avô. Vamos, homem tem que... E aí passou, exemplo, passou a mãe. E às vezes a sua mãe tem o mesmo pensamento, mesmo ela sendo mulher, muitas das vezes ela tem o mesmo pensamento de manter aquela maldição, que homem tem que trabalhar, acordar cedo, fazer acontecer, tal, para ganhar dinheiro, para conquistar. E aí às vezes casa com um homem que não é tão acelerado assim, mas quer acelerar o cara, porque aquilo é algo que já é cultuado, é um culto na família. É uma forma de cultuação que tem na própria família. E aí chega você e fala assim, eu vou viver a vida. Eu não vou ficar me matando, querendo conquistar o mundo todo, trabalhando que nem um condenado para mostrar que eu tenho, para ostentar, para dizer que eu posso, acontece isso e aquilo. Eu vou viver minha vida. E aí você começa a viver a sua vida. Claro, conquistando no sentido de não depender de ninguém, né? Mas você vê que não está dentro do padrão familiar. E aí muitas das vezes você é criticado por mudar aquele padrão. Vocês conseguem compreender? A mulher às vezes pode ser criticada, porque às vezes a mulher nasceu para lavar, passar, cozinhar. Ela fala assim, não, eu nasci para ficar lavando, passando, cozinhando. Eu até nasci para ser dona de casa. Eu nasci para ser dona de carro. Eu nasci para ser dona de empresa. Eu nasci para ser dona do que eu quiser na minha vida. É para isso que eu nasci. E aí, ela vai lá e vai ser dona do que ela quiser na vida dela. E ela quebra. E às vezes, a hora que ela começa a quebrar, ela vai enfrentar muitos empecilhos no meio do caminho. Vai enfrentar muitos empecilhos, e às vezes dentro até dos próprios ancestrais ainda carnais, os que estão vivos, às vezes com o pai, com a mãe, que acha que não vai ser uma boa, porque é uma mudança muito repentina. Não é assim que funciona a vida não é assim que a sociedade impõe. Ela fala, eu vou contra a sociedade. E nesse momento, a pessoa encontra um antepassado seu e fala assim, não, realmente, chega, isso não está fazendo bem para nossa família. Fala pro rapaz que resolveu desacelerar, ele encontra o antepassado dele e fala, não, tá certo. Fala a mulher, né, encontra, né, um antepassado na vida dela e fala, não, você tá certa, a gente vai quebrar isso, a gente a vida inteira lavou, passou, cozinhou. Eu lá atrás fui contra isso. Eu só não sou lembrada. Eu só não sou lembrada exatamente porque um dia eu tive a sua atitude. Eu fui contra esse sistema. Eu fui contra. Então, apagaram a minha voz. Mas eu fui contra. Ter que ficar vivendo a favor de um homem. Ficar vivendo em prol do patriarcado. Eu fui contra. Eu não fui a favor disso. Eu fui resistência na minha época. E aquele antepassado começa a entrar na sua vida. Quem vai determinar se aquele antepassado vai ser um ancestral na sua vida é você.
É você quem vai escolher a sua ancestralidade. É você quem escolhe quem te acompanha. E isso vai determinar muito do que está aqui dentro de você, no seu ori. Como que o seu ori está? A orientação dele se encontra de que forma na sua vida? É isso que eu te pergunto. Qual é a orientação que você tem? A sua cabeça boa, tem futuro bom. Cabeça ruim, tem futuro ruim. Tem vida ruim. É dentro disso que a ancestralidade trabalha. Vocês conseguem compreender aonde eu estou querendo chegar com vocês? E a partir do momento que aquele antepassado ele entra na sua vida, ele pode entrar como uma entidade. Ele pode vir como um Exu. Ele pode vir como uma pombogira na sua vida. Uma pombogira mesmo. E aí vai trabalhar, fala assim, sim, vamos quebrar. Vamos realizar uma quebra de maldição na família. Vamos fazer com que as coisas modifiquem. Não é mais justo a gente viver dessa forma. Vamos quebrar isso aqui. E as coisas começam a modificar na vida, na sua vida. E você sabe o que isso representa? Que a partir daquele momento a descendência dali para frente não vai mais carregar aquele jugo, aquela maldição, porque você quebra. Você quebra. E a partir do momento que você começa a quebrar uma maldição, meu amigo, você vai ter problema. Principalmente se o problema, a maldição que a sua família carrega, não for só a sua, já for social, cultural. Não é fácil quebrar na família uma maldição sobre o patriarcado. A maldição que seja algo a favor do feminismo. Não é fácil. Racismo. Você quebrar a maldição em questão a racismo. Na nossa família, a gente só casa com branquinhos e branquinhas. E de repente você vai lá, casa com preto. Não é fácil ter filhos negros. Eu falo, minha mãe é loira, casou com meu pai, negão. Teve filhos negão, bonitão. E aí, beleza, ok. Mas eu e meu irmão cansou de exemplo, pela família da minha mãe, muitos da família, de fazer piadinha conosco mesmo. Já houve até alguns falar assim, e aí os macacos, tá bonito os macaquinhos, como que eles estão? Como cresceram? Fazer piadinha nessa arrogância, nessa prepotência mesmo. E aí quando hoje, esses aí não vão dar nada de bom não. Esses aí logo tá roubando, tá assaltando. Lá, o fulano já é bom na mentira. O outro ali eu não sei não, viu? Acho que depois vai... talvez vire viado. É sempre umas piadinhas assim. Sempre houve. E aí o negócio começa a dar certo, os filhos começam a dar certo. A pessoa, nossa, não acredito. Já teve tio meu, quem sabe, eu trabalho também dentro da área da saúde, na enfermagem. E já teve tios meus que eu atendi, não me reconhecia. A mulher dele reconheceu o sobrinho, mas ele não reconheceu o próprio sobrinho. E eu ia lá medicar a mulher dele e tal. E ela, sua mãe tá bem e tal. Eu, não, tia, tá assim e tal. Aí ela olhava e falava, você não vai cumprimentar o seu sobrinho? Que sobrinho? Que sobrinho? Que sobrinho? Sobrinho? Onde tá? Sobrinho? Cadê? Sobrinho da onde? Quem? Aqui. Aí olha pra mim assim, você? Mas de quem? Daí a própria mulher dele, ele é seu sobrinho, é o filho da Maria. Da Maria Mara? Nossa, e é enfermeiro? Tipo assim, daquele espanto. Você trabalha? Trabalho em 2 empregos. 2 empregos? Não acredito, ficar, sabe, espantado de ver que trabalha. É uma quebra de maldição. Significado que aquele momento que falava assim, a sua vida só vai andar para trás a partir do momento que você se envolver com o preto e ver que não andou para trás porque os filhos estão encaminhados, você quebra a maldição. Você quebra a maldição. Por quê? Porque por eles mantinha o padrão de que branco tem que casar com branco e não se misturar com preto. E aí minha mãe foi lá e quebrou esse padrão. Claro, meu pai enfiou bastante pé na jaca, mas nem por isso ela se tornou uma pessoa racista.
nem por isso ela colocou a culpa na própria raça, na raça negra. Entendeu? Ao contrário, ela continuou, mesmo sendo branca, sentiu o que é o racismo através dos filhos, porque a mãe sente o que os filhos passam, e foi resistência dentro disso. Então, é uma forma de quebra. Você quebra. E a partir desse momento, todo mundo que o objetivo, o foco é que eu e o meu irmão se mantenha dentro da mesma pegada. Que a gente continue realizando as quebras e compreenda essa quebra. É uma das coisas. E aí é onde entram os ancestrais. Compreende? Porque os ancestrais chegam e falam, então, agora é momento de você começar a dar continuidade a tal resistência. E aí os ancestrais começam a chegar. Só que os ancestrais, que nem eu acabei, eles são antepassados. E antepassados são os que vieram antes de nós. Correto? E dentro desses ancestrais, antepassados que vieram antes de nós, você acha que todo antepassado, ele foram bonzinhos, exemplo? Eles estão, tal, todos evoluíram o que precisavam evoluir, entendeu? Mas assim, a gente evolui o que precisa evoluir nessa terra, né? Eu estudo hermetismo e dentro do hermetismo, o único local que a gente tem um grau de aprendizado, evolução não no sentido de se tornar um espírito melhor, tal, não nesse sentido, não tô falando nada disso, não tô falando nessa pegada espírita. Quando eu falo evolução, é evolução de entendimento, de você compreender, você ter a mente aberta, você abre a mente no que for preciso abrir aqui. Depois que você desencarna, querido, o que você tinha que evoluir no sentido de entendimento já está evoluído. Então, não tem aquele negócio de troca para fulano evoluir. Até mesmo que se um antepassado, uma entidade está na sua vida, um Exu, uma pombagira está na sua vida, para ter que ficar evoluindo, tira essa pessoa da sua vida, que ela não vai te ajudar em nada. É um morto, um peso morto mesmo, definitivamente. É um peso morto, que não está te ajudando em nada. E às vezes faz 1001 coisa na vida de todo mundo, mas não faz nada na sua. Tira, é um peso morto. Tem que melhorar primeiro a sua vida, a minha vida, para depois ter que melhorar a vida do próximo. Eu tenho esse pensamento. Tá ok? E aí o que acontece? Todo antepassado tem algo para dar? Não. Claro que não. Tem algo para dar, mas vai ser benéfico? Vai depender muito da sua índole. Vai depender muito do seu pensamento. Vai depender muito do teu a forma que você se orienta na vida. Então, cai muito aquela pegada que a gente vê hoje em dia, Exu é bom, Exu é ruim, pombagira é boa, pombagira é ruim, o que acontece deixa de acontecer e tal. Querido, vai depender muito primeiramente de você, né? Você é bom, você é ruim, o que você é, o que você deixa ser, o que você cultua, o que você busca e qual é o antepassado que você quer na tua vida. Qual é o antepassado que você quer na tua vida? Para depois de você ver qual antepassado que você quer na sua vida, você ter base do que realmente você vai cultuar, você vai ancestralizar na sua vida. Ó, falei bonito agora. E aí vem essa questão, né? O que você vai ter como culto na sua vida? E o culto como ações. Porque quando a gente fala de um determinado Exu, de um determinado malandro, de um determinado pombagira, ou qualquer outra linha de entidade na nossa vida, fala muito daquele arquétipo também viver dentro de nós, nos modificar. Às vezes existem certas dificuldades e a gente encontra um caminho onde a gente vê que a gente era prepotente, arrogante em muitos sentidos e a gente quebra aquela maldição. Então entra um antepassado na nossa vida, entra uma entidade e começa a trabalhar aquilo em nós. Existe. Mas existe aquelas pessoas que não. Existem aquelas pessoas que têm a sua entidade, tem seu preto velho e vai ver o preto velho não é preto. É doutor branco, dos olhos azuis. Gente, não dá. Vocês conseguem compreender? Tá ok. É um antepassado? É um antepassado. Eu não estou dizendo que não é um antepassado. Só não tem como ser preto velho. Porque preto velho, ele é preto e ele é velho. Ponto final. E ele não precisa evoluir.
ele já evoluiu o suficiente, ele já sofreu o suficiente. É o antepassado que passou o que você não passaria. Você na pele dele não passaria a metade do que ele passou. Ponto final. Não sei compreender? A mesma coisa a pombagira. Né? Minha pombagira foi rainha da Espanha, minha pombagira foi rainha não sei da onde. Tá, você tem sangue de rei? De rainha? Pra ter uma pombagira rainha? Não, eu venho do Nordeste. Então provavelmente sua pombagira é do Nordeste. Eu fiz um teste de ancestralidade da Europa, então sua pombagira deve ter vindo da Europa cair no Nordeste. Do Nordeste passado pro Rio, do Rio passado para São Paulo. Por que não? Tá conseguindo compreender? Esse é seu antepassado. Então, tanto a nossa arrogância pode nos afastar dos nossos ancestrais, porque existem os meus antepassados e eu tenho que aceitar eles como eles são. Como também pode acontecer de antepassados meus ter feito muita merda passada e eu me conscientizar disso e a partir desse momento falar, vamos melhorar juntos. E aí a entidade na sua vida começar a mostrar que realmente está melhorando, porque está modificando, está fazendo o que por muitos anos fizeram de uma certa forma errada, né? Socialmente falando, vamos supor um Exu que você sabe é seu avô, às vezes você descobriu que o seu Exu é seu avô, e seu avô era um cara extremamente patriarcal, fez mil e uma merda na vida, e agora a partir desse momento ele quer modificar isso, e vocês modificam junto. Não vá por esse caminho. Pode acontecer, aí ok. Compreende? Assim como pode existir não um vô, mas um tio que sofreu na mão do vô. E a partir daquele momento, o tio, acontece isso muito em terreiro. Quem é de terreiro ouve muito falar nisso. De repente era um Exu, dá um exemplo aqui, era um Exu um Exu veludo e de repente mudou para o Exu caveira. O Exu caveira entrou na vida da pessoa, falou, não, a partir de agora eu que vou estar com ele. Porque às vezes mudou o seu valor, a sua forma de ver. E o antepassado mudou porque a sua energia mudou. E você não quer cultuar mais daquela forma errônea. Então aquele antepassado ele começa a ser esquecido. E o quem tem que ser lembrado será lembrado. Então até dentro da espiritualidade, da ancestralidade, das entidades que te acompanham, é você quem vai determinar se eles vão dar continuidade na sua vida ou não. Consegue compreender? É você quem vai determinar se a questão de terreiro, o racismo vai acabar no terreiro, o mimimi vai acabar dentro do terreiro, vai determinar de você. Vai sair primeiro de você. É você quem vai determinar qual é o ancestral que vai ficar no seu ori. Quais são as orientações que está contigo e que você vai passar para sua descendência. É aí que está a grande pegada na espiritualidade e na ancestralidade. Então, antepassados são todos que morreram. Ancestrais é aquele que reverencia. E você só reverencia aquilo que você é. Aquilo que você tem dentro de você. Isso é reverência. Se os seus valores mudaram, a sua ancestralidade também muda. Muitas das vezes, a sua ancestralidade está ali esperando mudança vindo de você. Mas o primeiro ponto de partida é com a gente. Somos nós quem temos que mudar. É o Deide que tem que se compreender como negro. É o Deide que tem que se compreender como homem de terreiro. É o Deide que tem que compreender que ele usa o tarô, o oráculo, de forma para ajudar e para abrir. Até a forma de eu ler o oráculo está muito ligado ao meu pensamento, ao meu ori também. E aos meus ancestrais, sim. Mas os meus ancestrais só vão poder falar comigo e dar ajuda a partir do momento que o meu olhar de pré-conceito ficar de lado. Isso é ancestralidade. Tá ok, galera?
Então, é mais sobre isso hoje que eu queria comentar com vocês. E eu quero que vocês dêem a opinião de vocês, o que vocês acham e como vocês vê a espiritualidade, a ancestralidade na vida de vocês, tá ok? É mais sobre isso, muito obrigado, tá bom? Por estarem aqui. Curta, compartilha o canal David Hermetismo para que a gente possa continuar a galera crescendo junto, tá ok? Comenta aí para que a gente possa ter essa dinâmica de troca de axé e assim a gente conseguir alcançar outros e também entrar num bom senso aqui sobre ancestralidade e espiritualidade. Vou ficando por aqui. Muito obrigado. Axé, 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 axé sempre.